Era uma vez, no coração do Oriente, viveu um velho sábio, conhecido por sua profunda compreensão das emoções humanas. Pessoas viriam de longe e de perto para buscar sua orientação sobre como encontrar paz interior e felicidade. Um dia, um jovem se aproximou dele com uma expressão preocupada no rosto e disse com hesitação: "Estou consumido pelo medo. Tenho medo do futuro, do que está por vir. Tenho medo do desconhecido, das coisas que não posso controlar." O sábio ouviu pacientemente as preocupações do jovem e então disse: "O medo é como uma nuvem que cobre o sol. Isso nos impede de ver a beleza e a luz do mundo. Mas o medo tem uma raiz, e se pudermos entender a raiz do nosso medo, podemos superá-lo." O jovem estava intrigado e pediu ao sábio que explicasse mais detalhadamente. O sábio então contou uma história. Era uma vez, em uma pequena aldeia, vivia um homem muito pobre. Ele tinha que trabalhar duro todos os dias apenas para sobreviver. Um dia, ouviu dizer que um homem rico estava vindo à aldeia e iria doar dinheiro para os mais pobres. O homem ficou radiante com a notícia e foi para a praça da vila esperar o homem rico. Quando o homem rico chegou, viu o homem pobre e parou para conversar com ele. O homem pobre estava cheio de medo e não conseguia falar. O homem rico perguntou por que ele estava com medo, e o homem pobre respondeu: "Tenho medo de que você não me dê dinheiro. Tenho medo de ficar sem nada." O homem rico sorriu e disse: "Não tenha medo, meu amigo. Eu te darei o que você precisa." E com essas palavras, entregou ao homem pobre um saco de moedas de ouro. O homem pobre ficou radiante e agradeceu ao homem rico. Enquanto se afastava, ele de repente percebeu que tinha deixado seu próprio saco de moedas para trás. Ele correu de volta até o homem rico e disse: "Por favor, leve este saco de moedas. Eu não preciso dele." O homem rico respondeu: "Guarde-o, meu amigo. Você vai precisar no futuro." Mas o homem pobre tinha medo de perder o saco de moedas e recusou. Os anos passaram e o homem pobre se tornou muito rico. Tinha tudo o que poderia desejar, mas ainda tinha medo. Tinha medo de perder tudo pelo qual tinha trabalhado tanto, medo do futuro e medo do desconhecido. Ele percebeu que seu medo tinha raízes no saco de moedas que tinha deixado para trás. O jovem estava confuso e pediu ao sábio que explicasse. O sábio respondeu: "O saco de moedas era um símbolo da ligação do homem com as posses materiais. Seu medo estava enraizado na crença de que ele não poderia ser feliz sem essas posses. Mas a felicidade não é encontrada em posses materiais. Ela é encontrada dentro de nós mesmos, em nossos próprios corações e mentes." O jovem entendeu as palavras do sábio e percebeu que seu próprio medo estava enraizado em sua ligação com as coisas que não podia controlar. Ele aprendeu que a verdadeira felicidade vem de dentro e que o medo é apenas uma ilusão que nos impede de experimentar essa felicidade. O sábio sorriu e disse: "O medo é como um quarto escuro. Quando você abre as cortinas, a luz entra e a escuridão desaparece. Da mesma forma, quando entendemos a raiz do nosso medo e abandonamos nossos apegos, podemos nos abrir para a luz da felicidade e da paz interior." O jovem deixou a casa do sábio se sentindo mais leve e à vontade do que havia se sentido em muito tempo. Ele percebeu que o medo o havia impedido de viver sua vida ao máximo, mas agora estava pronto para enfrentá-lo. O medo é uma emoção humana natural que todos nós experimentamos. É uma resposta ao desconhecido ou ao potencial de dano. No entanto, o medo também pode nos impedir de alcançar nosso pleno potencial e viver uma vida gratificante. É importante entender como lidar com o medo e não deixar que ele nos controle. Reconhecer nosso medo é o primeiro passo para superá-lo. Quando identificamos do que temos medo e por que estamos com medo, podemos agir para enfrentá-lo. Compreender a causa raiz do nosso medo pode nos ajudar a encontrar uma maneira de superá-lo e avançar.
A prática da atenção plena é outra ferramenta poderosa para lidar com o medo. A atenção plena nos ajuda a permanecer no presente e reduz a ansiedade e o medo. Ao focar no momento presente, podemos reduzir o poder que o medo tem sobre nós. Também é importante agir em relação a nossos medos. Às vezes, a melhor maneira de superar o medo é enfrentá-lo de frente. Dar pequenos passos em direção a nossos medos pode nos ajudar a construir confiança e resiliência. Existem muitas situações em que os seres humanos podem sentir medo, como perder um emprego, enfrentar um novo desafio ou até mesmo a incerteza do futuro.